Fusíveis ou disjuntores. O símbolo que é utilizado para a representação de um fusível é isso aqui. Gente, fusível é simplesmente um elemento de proteção. O fusível, por definição, é o elemento mais frágil presente no circuito. Existem diversos modelos, os mais comuns nos aparelhos eletrônicos, por exemplo, é o seguinte. É um tubinho de vidro com um terminal de metal em cada ponta. Aqui no meio tem uma barrinha, ou às vezes um pequeno filamento, e um número qualquer escrito aqui, digamos 10. Esse filamento, na maioria das vezes, é feito ou de chumbo ou de estanho. Tanto o chumbo quanto o estanho são dois materiais que têm um baixíssimo ponto de fusão. São dois materiais que derretem com muita facilidade. Então, quando você faz passar uma corrente elétrica por aqui, esse filamento esquenta. Se você passar uma corrente elétrica de até 10 amperes, a quantidade de calor produzido consegue ser dissipada, então ele não superaquece, digamos assim. Mas se você passar uma corrente superior a 10 amperes, o filamento se queima. Quando o filamento se queima, interrompe o circuito. Quando interrompe o circuito, desliga tudo. Então o que é o fusível? É o elemento mais frágil presente em um circuito. Ele é feito de propósito para ser o elemento mais frágil. Por quê? Porque se houver uma sobrecarga, se houver um problema qualquer, ele vai ser o primeiro a queimar. Então, queima-se o fusível, preserva-se o restante do seu circuito. Ok? Quando se trata, por exemplo, de um circuito doméstico, ao invés de fusível, nós usamos um outro aparelho chamado disjuntor. Isso aqui é um disjuntor. Esse aqui é um disjuntor de 40 amperes. Significa dizer que se esse aparelho for percorrido por uma corrente de até 40 amperes, tudo bem. Corrente maior que 40 amperes, ele cai. Isso aqui não queima, você não tem que jogar fora igual o fusível, você vai lá e rearma. Existe aqui uma lâmina bimetálica aqui dentro, que quando chega numa temperatura determinada pelo fabricante, faz ele desarmar. Já deve ter acontecido com todo mundo aí, né? Principalmente na hora do banho, você tomando banho e de repente cai a luz lá e você grita, ô mãe, caiu o disjuntor! Aí sua mãe vai lá e liga o disjuntor para você poder terminar seu banho. Então, fusíveis e disjuntores são elementos de proteção. Primeira questão. Enem. Todo carro possui uma caixa de fusíveis que são utilizados para a proteção dos circuitos elétricos. Os fusíveis são constituídos de material de baixo ponto de fusão, como o estanho, por exemplo, e se fundem quando percorridos por uma corrente elétrica igual ou maior do que aquela que são capazes de suportar. O quadro a seguir mostra uma série de fusíveis e os valores de corrente por eles suportados. Um farol usa uma lâmpada de gás halogênio de potência 55 watts que opera com 36 volts. Os dois faróis são ligados separadamente com um fusível para cada um, mas, após um mau funcionamento, o motorista passou a conectá-los em paralelo usando apenas um fusível. Então, esse tal deste motorista associou os dois faróis em paralelo usando um único fusível para esse circuito. Desta forma, admitindo-se que a fiação suporte a carga dos dois faróis, o menor valor de fusível adequado para a proteção deste novo circuito é. Então o cara quer saber qual é o fusível mais adequado para isso aqui. Então eu preciso dar um jeito de calcular a corrente. Nós temos a potência, nós temos a tensão, eu quero a corrente. Então eu posso usar um pio. Nós temos uma potência de 55 watts, uma tensão de 36 volts. A corrente vai ser 55 sobre 36, e isso vai dar uma corrente de aproximadamente 1,5 ampere. 1,5 ampere é a corrente que vai percorrer cada lâmpada. Acontece que as lâmpadas estão associadas em paralelo. Se elas estão associadas em paralelo, se eles têm corrente total do circuito, será a soma das correntes. Então a corrente que vai passar por esse disjuntor vai ser uma corrente de 3 amperes. Então nós temos que ter um disjuntor que suporte 3 amperes.
Quando se escolhe um disjuntor, aliás, perdão, nesse caso não é um disjuntor, é um fusível. Mas quando se escolhe ou fusível ou disjuntor, tanto faz, que são praticamente a mesma coisa, você nunca pega o valor exato. Por exemplo, esse deverá suportar uma corrente de até 3 amperes. Gente, todo aparelho elétrico é feito para suportar uma pequena oscilação. Então é normal que às vezes haja um acréscimo de 10, 20% ou um decréscimo, é comum, acontece. Então a gente sempre dá uma margenzinha de segurança. Então eu preciso de um disjuntor que seja capaz de suportar alguma coisa a mais que 3 amperes. A pergunta é, desta forma, admitindo-se que a fiação suporte a carga dos 2 faróis, o menor valor difusível adequado para a proteção deste novo circuito é... Gente, o amarelo suporta 2,5 amperes, não serve. O laranja suporta 5 amperes, esse serviria. Então seria o laranja, a alternativa correta. Primeira questão, letra C. E na questão número 2, nós temos assim. Um disjuntor é um dispositivo eletromecânico destinado a proteger circuitos contra a sobrecarga e o superaquecimento. Pretendem-se dimensionar um disjuntor para proteger um ambiente cuja rede elétrica fornece uma tensão de 120 volts e possui uma lâmpada de 60 watts, um ar-condicionado de 1000 watts e um computador de 140 watts. Esse ambiente ficará mais bem protegido, considerando-se uma tolerância de 30%, então nós vamos dimensionar esse aparelho para suportar 30% a mais, com um disjuntor de. Então vejamos, nós temos uma potência total para esse circuito que é 60 mais 120 mais 140, aliás, 60 mais 1000 mais 140, 1.200 watts. Vamos determinar o valor da corrente. Eu tenho a potência, eu tenho a tensão, então nós usamos o π. 1.200, potência, é igual a corrente, vezes a tensão, 120. Daqui nós temos uma corrente elétrica de 1.200 por 120 de 10 amperes. Então esse circuito vai demandar uma intensidade de corrente de 10 amperes. Se eu devo dar uma tolerância de 30%, eu vou colocar 30% a mais. Então este fusível deverá estar dimensionado para uma corrente de no máximo 13 amperes. Questão número 2, alternativa correta, letra D. Esse assunto que nós vamos ver agora é a menina dos olhos da eletrodinâmica do Enem. Ele adora probleminhas que falam sobre consumo de energia. Então olha só, nós sabemos que